Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? Bom por aqui? Tudo indo, né? Continuamos em quarentena. Eu estou gravando esse vídeo hoje, dia 4 de abril, e o mundo continua parado. 4 de abril de 2020. Gente, será que 4 de abril de 2021 nós vamos lembrar? Eu vou lembrar dessa data? Pelo amor de Deus. Tudo parado. Mas vim aqui gravar meus vídeos, porque eu prometi que eu colocaria os vídeos para vocês. Eu sei que é uma forma também de vocês esquecerem um pouco o que anda acontecendo por aí. Até eu também, eu continuo trabalhando, vocês sabem. Quem me acompanha no Instagram, @DaniDelano, se você não me acompanha, acompanha lá. Eu continuo trabalhando, porém eu sei que tem muitas seguidoras minhas que estão em casa, estão ansiosas, precisam de algo para distrair. Eu acho que nada melhor do que uma boa história para distrair vocês. Então, se você está chegando agora no canal, e se você gostou das nossas histórias, aqui embaixo no box de informação tem a playlist do Mundo Gringo. Tem mais de 500 histórias lá. Então vamos lá fazer um Daniflix, minha filha, vamos lá assistir. Tem história assim de todos os tipos que vocês imaginarem, histórias para você chorar, histórias para você rir, histórias para você ter esperança. Bom, vamos à história de hoje. Bom, é pesado o título que ela colocou nessa história. História de abuso infantil. O nome dela é Roberta. Dani, vou contar a história de um relacionamento com um desequilibrado narcisista. Mas antes eu preciso contar uma outra história. Uma vez que no canal temos muitas tristes histórias de mulheres que sofreram abuso infantil. Bom, há alguns anos eu participo de uma comunidade evangélica que trabalha com o projeto Quebrando o Silêncio. Vou falar brevemente sobre ele. Quebrando o Silêncio é um projeto educativo e de prevenção contra o abuso e a violência doméstica, promovido anualmente pela Igreja Adventista do Sétimo Dia em 8 países da América do Sul: Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai. Desde 2002. A campanha se desenvolve durante todo o ano, mas uma das suas principais ações ocorre sempre no 4º sábado do mês de agosto. Esse é o dia da ênfase contra o abuso e a violência. Aí ocorrem passeatas, fóruns, aí ela explica um pouco do projeto e fala que se você quiser, gente, saber sobre o projeto, que deve ser bem legal, Quebrando o Silêncio, né? Nos dá, só pelo título nos dá a entender que é onde talvez vocês podem contar sobre os abusos que passam em casa ou já passaram. É www.adventistas.org, Mulher Projeto Quebrando o Silêncio. Então vocês podem procurar online. Então vamos lá. Ela falou que ela trabalha com um grupo de quase 30 crianças. Eu me sinto muito abençoada podendo repassar informações e orientações que podem fazer a diferença nessas vidas. Mas vamos ao que eu quero contar. Quando eu tinha 3 anos de idade, meu irmão tinha 6. Minha irmã era uma bebê, ela ainda não tinha 1 ano. Isso aconteceu há mais de 37 anos atrás. A gente morava em São Paulo, meus pais trabalhavam e não existia creche nessa época. Eu não tinha creche na cidade dela, né? Então minha mãe pagava uma senhora para cuidar da gente. Essa senhora tinha 2 filhos de criação. Um casal, um de 5 e um de 6. No quintal tinha outro casal morando. Era um quarto com banheiro externo, onde as coisas mais tarde se complicariam. Essa mulher e seus 4 filhos com seu marido, que não era o pai deles, eu vou chamá-lo de Sugismundo. No total, eram 9 crianças morando nesse quintal. Um prato cheio para a situação que eu vou contar para vocês. Dani, eu estava conversando sobre isso com a minha mãe esses dias e eu acreditava ser mais velha, tipo uns 5 anos, quando essa história aconteceu. Minha mãe afirmou que não, por causa da minha irmã que ainda não andava, e nós, como temos 2 anos de diferença, eu cheguei à triste realidade que o que me aconteceu eu tinha menos de 5 anos. Bom, minha mãe disse que eu comecei a falar muito novinha e eu falava tudo. Eu me lembro claramente que tinha uma varandinha e o Sugismundo, que era o homem lá que morava no quarto, no quintal também,
sentava numa cadeira de madeira com as pernas abertas, logo na entrada do quarto que eles moravam. Ele colocava daquelas bolachas doces, simples de maisena ou bolacha Maria, soltas no assento da cadeira. Ele tirava o órgão dele para fora e aquilo ficava lá na cadeira junto com as bolachas. Ele então mandava a gente pegar as bolachas e eu lembro que ao pegar as crianças tocavam nele e achavam engraçado. Eu lembro de uma vez que ele tanto insistiu que eu peguei, puxando pela pontinha para não tocar nele, mas eu não tive coragem de comer a bolacha. Coloquei ao lado do poço e lá ficou. Eu tenho umas 2 ou 3 lembranças dessa cena asquerosa, dele fazendo isso com todas as crianças do quintal. Ele não era alto, nem gordo, nem magricelo. Ele era bem branco. Bom, era uma lembrança, ela falou, que veio na cabeça dela. Uma vez depois da distribuição das bolachas, ele entrou no banheiro que ficava ao lado de fora da casa, mas sobre a mesma varandinha, e os meninos ficaram lá bisbilhotando ele pela fenda da porta do banheiro e dando risada. Hoje eu posso imaginar o que eles estavam vendo. Chegou ao ponto de eu nunca mais comprar essas bolachas na minha vida, pois só de pensar nelas é um gatilho, né, gente? Me vem na memória aquilo, né? Me vem na memória o cheiro daquelas bolachas. Parece que eu sou transportada para aquele lugar novamente. O cheiro é forte e real. Perguntei para minha mãe como foi que ela soube do que acontecia com o Sugismundo, pois eu não tenho essa lembrança do que aconteceu com ele. Ela disse que eu contei. Disse que eu cheguei para ela e disse: mãe, sabe o que o Sugismundo faz? Ele faz assim. Mostrei, abri o zíper e fiquei fazendo os movimentos para minha mãe. Minha mãe conta que me ouviu e acreditou, pois era algo que uma criança naquela idade não iria inventar. Naquele tempo não existia isso de denúncias de abuso infantil. E na primeira oportunidade que minha mãe teve frente a frente com ele, ela falou que algumas das crianças haviam falado do que ele estava fazendo e que se alguma delas contasse que ele continuava fazendo aquilo, ele não iria amanhecer vivo ali. Depois desse dia, em menos de uma semana, ele teve uma briga feia com a mulher dele. Ela fugiu para a casa de uma vizinha, ele foi atrás querendo invadir a casa para matar ela. E por isso a vizinhança queria lixar ele. Então ele acabou saindo dali fugido. Dani, eu acredito que isso foi um livramento para mim e para todas aquelas crianças. Mas não duvido que elas possam ter sido abusadas também de outra forma, pois elas passavam muito mais tempo ali com ele do que eu e meu irmão. Já que minha irmã era bebê, eu ficava exclusivamente na casa dessa senhora, que mesmo sendo no mesmo quintal, tinha uma certa distância. Logo depois disso, a minha mãe contratou uma outra mulher para cuidar da gente, dessa vez na nossa casa. Nessa época, minha avó estava morando conosco por ter quebrado o braço. Nessa altura, havia se passado quase um ano desse ocorrido. Eu lembro que um dia na semana, era de manhã, estávamos em casa e tocaram a campainha. A minha mãe desceu os 40 degraus que tinha para atender. E adivinhem quem era? O Sugismundo. Ele estava lá e armado. Ele apontou o revólver para a cabeça da minha mãe e queria obrigar ela a seguir com ele para algum lugar. Mas então ela percebeu que ele olhava fixo para cima da cabeça dela e minha mãe se virou e viu na escada a babá atrás dela e nós 3 juntos com a babá. Ela, de muito curiosa, foi atrás da minha mãe ver quem era e nós, sem juízo, fomos atrás da babá. Minha mãe disse que ficou tão furiosa naquele momento, pois ela temia que ele atirasse na gente, né? E isso deixou ela tão irada que no momento de distração dele, ela voou para cima dele em luta corporal e acabou jogando o revólver dentro da bolsa que estava aberta no chão. Bom, ele se livrou da minha mãe, pegou o revólver e correu para a casa da vizinha, entrando por uma porta e saindo por outra. Minha mãe estava com tanta raiva que foi atrás dele, mas não conseguiu pegar.
Depois disso, minha mãe ficou num estado de choque. Ela ficou por semanas com os nervos abalados devido ao ocorrido, pois ela trabalhava com facas e máquinas de prensa, e trabalhar desse jeito, né, você estressada num trabalho perigoso desse, era perigoso. Depois disso, o Sugismundo nunca mais apareceu. Dani, Deus protegeu a vida da minha mãe e de todos nós, pois minha mãe praticava autodefesa. Ela nunca foi de briga, mas naquele dia a minha mãe se transformou. O tal de Sugismundo se sentiu muito confiante, talvez porque ele era segurança. Mas Deus e todo o exército de anjos estavam ao nosso favor. Eu fico aqui ouvindo as histórias das meninas e fico imaginando, se minha mãe tivesse lidado com esse assunto como as outras mães que ouvimos os relatos, talvez as coisas não tivessem ficado somente na minha lembrança. E olha, só isso já é muito complexo. Bom, teve uma outra ocasião onde eu tinha acabado de completar 10 anos. Meu irmão tinha acabado de nascer e minha mãe, não lembro por qual motivo, teria que faltar ao trabalho no dia seguinte e me pediu para ir ao orelhão avisar a patroa dela. Eram cerca de 6 da tarde no máximo. Fui ao orelhão, que por azar ficava na frente de um bar, pois o da padaria estava com defeito. Eu era tão grande que eu nem alcançava colocar o orelhão na ficha. Um homem que estava por ali, bem vestido, parecia que tinha acabado de tomar banho e queria ir numa festa, não sei. Me lembro que ele era alto, moreno, alto, tinha um bigode, cabelos escuros, tinha uns cachinhos no cabelo. Ele vendo que eu na ponta dos pés não alcançava colocar a ficha no orelhão, vocês lembram, né, dessa época, orelhão de ficha. Ele perguntou se queria ajuda. Eu agradeci e dei a ficha para ele colocar para mim. Eu entendi que ele tinha colocado a ficha, então continuei ligando e nada, nem sinal. Quando percebi que o homem não se afastava de mim, pelo contrário, ele estava quase colado em mim, né? Com as mãos ele apoiava no orelhão. Aquilo me deixou nervosa e deu uma afastada. Ele grudou de novo, eu afastei e ele colou mais uma vez em mim e começou a colocar a boca perto do meu ouvido, parecendo que estava cochichando. Foi aí que eu me virei e disse, por favor, me dá licença que eu tenho que fazer uma ligação. Naquela hora, ele me encarou com um ar de, oi, não entendi. Eu falei, estou tentando ligar para a patroa da minha mãe. Então ele se afastou. Foi tudo muito rápido, mas aquilo me deixou irritada. Eu até esse momento não tinha entendido o que tinha acabado de acontecer. Como eu não conseguia ligar mesmo, coloquei o fone no gancho e fui embora. Enquanto eu voltava para casa, fui lembrando do acontecimento e reparei que não ouvi o barulho da ficha caindo. Então cheguei à conclusão que ele não colocou a minha ficha no orelhão. Então fiquei repassando aquela cena dele grudado em mim. E foi somente nessa hora que eu percebi o que tinha acontecido. Comecei a tremer, me deu um desespero e comecei a chorar. Eu estava apavorada e assim eu cheguei em casa. Pior que isso era saber que tinha outras pessoas ali no bar e ninguém fez nada. Ninguém se moveu, nem se manifestou, nem se pronunciou. Quando minha mãe olhou para mim, percebeu que tinha algo errado. Contei para ela o que tinha acontecido. Eu não fiz drama, mas o meu pavor falou por si próprio. Ela entendeu tudo direitinho, rápido. Ela perguntou como era esse homem, eu descrevi. Ela me perguntou se eu reconheceria ele caso eu visse de novo, eu disse que sim. Eu nem imaginava o que passava na cabeça da minha mãe. Imediatamente ela desligou as panelas, pois ela estava fazendo janta, pegou uma peixeira, embrulhou numa sacolinha plástica dessas de supermercado, me chamou e saímos. Ela foi na frente e eu atrás, e minha mãe foi no bar. Chegando lá estava tudo fechado, não havia mais ninguém na rua, estava tudo vazio. Ela deduziu que da forma que eu saí, o pessoal ficou alerta, desconfiado e fecharam o bar e foi todo mundo embora. Então voltamos para casa. Nisso percebi que ela achou que eu tinha ido a um lugar, mas eu tinha ido a outro. Quando eu percebi isso, me dei conta do tamanho da besteira que poderia ter acontecido comigo se eu tivesse ficado em silêncio, né? Depois fiquei imaginando se minha mãe tivesse matado aquele homem, se ela tivesse achado aquele homem, né? Imagina a dor de ver minha mãe presa.
ter que ficar com meu pai e suas crueldades. Então preferi o silêncio. Então, tipo, mesmo que ela visse o homem, ela não ia contar, porque ela imaginou que a mãe dela poderia ser presa, né? Muitos anos depois, contei isso para minha mãe. Disse que eu não suportaria a ideia de não sermos criados com ela. Ela ficou brava, da boca para fora, extremamente emocionada. Muito triste se sentir indefesa. Dani, eu era só uma criança, miúda, mirrada, eu não tinha corpo, não tinha nada. Realmente me considero esse tipo de pessoas doente, por não ter outro adjetivo. Quando a minha mãe, a quem eu possa considerar como sendo louca, no entanto, por conviver com ela e acompanhar todo o seu esforço, seu trabalho, suas conquistas, seu empenho, seu sofrimento, suas lutas, seu amor, todo o cuidado que ela sempre teve com nós, os filhos, né? Eu acompanhei minha mãe desde cedo trabalhando fora, dentro de casa, mãe, esposa, companheira, filha dedicada. Ela viajava todo mês para cuidar da minha avó que morava no interior, sempre esteve presente nas nossas vidas, sempre cuidou e providenciou tudo o que a gente precisava, nunca deixou faltar nada pra gente. Eu sei, eu posso garantir que de louca minha mãe não tem nada. Ou melhor, dizem que de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? Minha mãe tem... minha mãe tem um pouco dos dois. Ninguém precisa bater de frente com a minha mãe. Bom, aí ela falou, gente, vamos lembrar que nesse tempo não existia o Disque 100, né? Nem esse negócio de denúncia. Era somente o 190, que era da polícia, tá? Aí ela diz, é imprescindível proteger nossas crianças. Dani, obrigado pelo carinho, por ser tão respeitosa com cada amiga que envia história no canal. Você é muito doce, gentil e meiga. Um beijo para todas as meninas, eu te adoro. Aí ela falou que mandou essa história primeiro. Gente, abuso infantil é um assunto muito sério que nós já vimos muito aqui no canal. Continuamos vendo, muitas meninas aqui no canal tiveram. O que ela quis dizer é o seguinte, que quando a mãe dela pegou aquela faca pra ir atrás de um cara, não é que a mãe dela é louca, é que a mãe dela sempre foi uma mãe que protegeu muitos filhos. Eu acho que se eu visse algum dia alguém também mexendo com o filho meu, eu faria talvez o que a mãe dela fez, sabe? Graças a Deus, assim, graças a Deus, eu sempre fui uma mãe muito protetora, assim, mesmo às vezes de longe. O meu ex-marido Bruno, ele é muito protetor, então nunca deixamos Meline e Bruninho sozinho ou na casa de pessoas, crianças, sabe? Sempre conversamos com eles para eles entenderem, gente. A criança ela tem que entender o que é certo e o que é errado. Igual o cara fazia das bolachas ali, talvez a criança não tinha maldade, né? Talvez não, muitas crianças talvez nem tinham essa maldade. Ainda mais nessa época que não se falava muito nesse assunto. Então a gente tem sim que alertar nossos filhos, estar sempre alerta. Você viu, ela fala que quando ela foi no bar, ela falou assim que o que eu entendi ali, o bar que aconteceu o negócio, a mãe dela acabou indo em outro bar e ela só se deu conta quando chegou lá. Mas ela ficou com tanto medo que viu a mãe dela com uma faca que poderia matar o cara, que ela preferiu falar que era aquele lugar mesmo, estava fechado, entendeu? Claro que o bar devia estar aberto, o certo, né? Que a mãe dela foi no bar errado. Então assim, mas ela ficou com medo que a mãe dela pudesse fazer uma loucura. E mãe e pai, é isso mesmo, sabe? Eu acho que né, uma hora de loucura para proteger um filho, a gente pode sim fazer uma loucura dessa, porque isso é cruel, né? Esse tipo de atitude. De vez em quando tem uns vídeos no Facebook que eu fico chocada, sabe? De homens abusando de crianças. E, gente, abuso não é só pegar a criança à força, vamos falar um português, ir lá e, sabe, fazer alguma... Não, é passar a mão na criança, é fazer, sabe? Tem várias formas de abuso infantil. Então converse com o filho de vocês, denuncie, não deixe isso passar em branco. Você vê que ela tinha menos de 5 anos, ela lembra. Até hoje ela não come mais a bolacha porque é um gatilho que traz essa história à tona. E são coisas que ficam na mente da pessoa. Talvez a gente
pense que, ah, não, mas aconteceu, ela era tão pequenininha, ela não lembra, mas lembram. Então converse com seus filhos, não deixe que algo assim aconteça com eles, tá bom? Proteja seus filhos, não coloque qualquer pessoa dentro da sua casa. Eu falo muito aqui para as mulheres, eu sei que às vezes as mulheres estão separadas, conhece alguém, acha legal, mas infelizmente, pelo que nós vemos aqui, 80% dos casos de abuso acontecem dentro de casa. Você viu, até o dela aqui, o cara morava no mesmo quintal da mulher lá que tomava conta dela. Então, assim, não são pessoas desconhecidas, não são pessoas que, lógico que também acontece, mas eu digo assim, a maioria vem de dentro de casa, de pai, de padrasto, de mãe, de várias formas, sabe? Tio, tia, primo. Então, assim, fiquem de olho, acreditem quando seu filho falar algo, sabe? Não faça ele se sentir inseguro a ponto dele não querer se abrir com você. Porque a partir do momento que você falar, ah, para de inventar coisa, não sei o que, ele vai acabar guardando pra ele. E essas sequelas podem fazer muito mal a essas crianças no futuro, tá bom? Beijo pra vocês, beijo no coração e até o próximo. Tchau!